Então, boa tarde. Vamos dar início a mais uma sessão desta rubrica dos 2 dedos de conversa. Quero agradecer ao professor Luís por estar aqui connosco hoje e por nos ir falar de especiarias. E quando quiseres, Luís, muito obrigada. Está bem. Eu é que agradeço o convite e também agradeço o vosso potencial interesse. E como eu referi, portanto, qualquer questão que tenham, podem sempre, se quiserem, interromper-me para fazer essa questão ou para adicionar alguma informação. Então, assim, quando nós falamos em especiarias, as especiarias são portanto, não há uma definição única de especiarias. As especiarias são, em termos de nós podemos dividi-las de acordo com o tipo de órgão vegetal ou conjunto de órgãos vegetais que se usam para o fim em que se destina. Podemos dividi-las de acordo com a origem geográfica. Podemos também dividir as especiarias de acordo com os princípios químicos que têm. Portanto, há muitas formas de abordar as especiarias. Em geral, nós pensamos em especiarias como produtos secos de origem vegetal que provêm de locais fora da Europa. Depois há uma exceção, como vamos ver no final, fora da Europa, e que normalmente não se incluem as secas, não é? E não se incluem as folhas. Portanto, são flores, frutos, caules ou cascas, mas não se incluem as folhas. Se vocês forem consultar livros de especiarias, eles têm muitas mais. Aliás, se forem para a Idade Média e consultarem livros de especiarias medievais, têm centenas de produtos, está bem? Entre animais, vegetais, minerais. Aqui, nós usamos a concepção clássica de especiarias, que é então o que eu acabei de referir. De onde é que vem? Portanto, vem de uma série de zonas do mundo. A mais importante é a Índia. A Índia foi sempre, no contexto mundial e também na imaginação europeia, a Índia foi sempre o local mítico das especiarias. E vocês vão ver também, por exemplo, quando Colombo chega em 1492 ao Novo Mundo, às Américas, mas não tinha esse nome, né? Terá muito mais tarde, ele pensou sempre, até ao final da vida, que tinha chegado às Índias. E nós ainda hoje temos essa palavra no nosso vocabulário, as Índias, os índios, não é? E agora já não temos tanto, mas até aos anos 40, 50, por exemplo, a Miss Marple ia passear no verão às Índias Ocidentais, que eram as Caraíbas. Portanto, mas a questão dos índios ainda se mantém. Portanto, a Índia, de facto, a Índia subcontinente, é o local onde se produz e onde se exporta muita especiaria. As especiarias chegaram cedo à bacia do mar Mediterrâneo. Chegaram como? De acordo com há várias hipóteses, mas a mais consensual é que foi via Egito. Através do Egito que elas começaram a chegar em maior quantidade à bacia do mar Mediterrâneo. E quando? Portanto, no tempo dos Ptolomeus, portanto, no século II, III, I a.C., de facto começou a chegar uma grande quantidade de especiarias ao Egito. E como? Via por terra, não só, também por mar. Não se esqueçam, por exemplo, que a última governante do Egito, Cleópatra VII, quando foi derrotada, segundo as fontes clássicas, pensou em fugir para a Índia, portanto, de barco. Portanto, havia, de facto, um comércio intenso entre a costa oriental da África e a Índia e também a Indonésia. Tanto que há uma lenda, a lenda da Fênix, que coloca a Fênix em África, e coloca a Fênix como imolando-se numa pira de canela. E a canela não existe em África. Portanto, a canela de facto chegava à bacia do mar Mediterrâneo por África, por via terrestre. Só que por mar da Indonésia e da Índia até à costa oriental da África e depois por terra. Acreditava-se que a canela vinha da África, do sul, mas não. Isto aqui, eu coloquei aqui porque acho interessante, são os únicos, há algumas centenas, são os únicos retratos que chegaram até nós, portanto, da Antiguidade Clássica. Portanto, estavam sobre múmias do período ptolomaico, século III, II, I a.C., quando os gregos governaram o Egito. E a base é cera.
É engraçado, não é? A base de cera, e mesmo assim conseguiu conservar-se durante mais de 2 milénios. As especiarias foram... Quem contactou com as especiarias acabou por apaixonar-se muito pelas... Aliás, quem contacta com as especiarias apaixona-se pelas especiarias, não é? E vejam mesmo no contexto, no início do século V, quando, para o horror da civilização romana, Roma cai em poder dos invasores, os bárbaros assim chamados, os invasores do norte. Antes de cair, portanto caiu em 410, em 408 foi cercada, e para levantar o cerco, os godos pediram ouro, prata, seda e pimenta. Portanto, já os próprios bárbaros, entre aspas, estavam apaixonados, viciados por pimenta. Uma questão importante é assim: a pimenta foi sempre a mais importante das especiarias orientais, foi e continua a ser. A pimenta preta, sempre a pimenta preta, está bem? Até ao século XX, a partir do século XIX e até antes, não é? Obviamente vinham por via de mar. A partir do século XVI, 1500, começam a vir por mar. Mas as rotas terrestres nunca terminaram, só terminam no século XX. Reparem aqui uma caravana na Síria, vinda do Oriente, portanto as rotas que os portugueses abriram através do Oceano Atlântico e Índico não terminaram com as rotas terrestres, está bem? Elas só terminam de facto no início do século XX. Rotas terrestres de caravanas que eram assim às centenas ou milhares, porque era muito mais seguro viajar assim, não 3 ou 4, mas centenas ou milhares, está bem? As especiarias, quando o Império Romano cai, portanto o Império Romano cai a parte ocidental no início do século V, no século XV cai a parte oriental, portanto entre a queda de Roma e a queda de Constantinopla, no século V e no século XV, aqueles 1000 anos são a Idade Média, e há uma disrupção, de facto, das vias comerciais, e até há uma disrupção um bocadinho civilizacional. Mas o comércio de especiarias nunca terminou. Aliás, não termina por várias razões, uma das quais é que começa a criar-se na imaginação dos europeus a ideia de que as especiarias provinham do Oriente, sabia-se, mas do Oriente onde? Do paraíso. Portanto, o paraíso era algo no Oriente e era daí que vinham as especiarias. Depois há muitos relatos. Este livro é um livro interessante que eu posso ceder a quem quiser. O PDF. Dizia eu que este livro é uma boa fonte para se encontrarem, por exemplo, visões sobre as especiarias na Idade Média, em que há inúmeros relatos, por exemplo, da aparição de santos, de anjos, que deixavam como sinal da sua presença as especiarias. Até há um relato interessante que foi um bispo francês a quem ofereceram uma taça em prata com noz moscada, e ele recusa a taça em prata, mas aceita a noz moscada por essa ligação ao divino, está bem? As especiarias foram também importantes nesta questão, portanto, na questão da teoria humoral, que foi, digamos, a justificação médica para as doenças. Portanto, era um desequilíbrio entre entre a bilis amarela, o sangue, a bilis negra, o fleuma. Portanto, um desequilíbrio nestes 4 humores provocava uma doença. Foi assim que durante muitos séculos, mais de 1000 anos, na Europa se acreditou que se podiam combater as doenças. Era um desequilíbrio humoral. Mas isto ainda existe no nosso vocabulário. Por exemplo, a pessoa que é fleumática, sensata, trabalhadora, ou por exemplo que tem uns maus fígados, por exemplo, também, ou então que é muito melancólico, portanto, e a melancolia estava a ver com uma questão da bilis negra, que era do baço. Portanto, acreditavam que o baço produzia bilis que em excesso provocava a melancolia. E usavam essas especiarias para tentar equilibrar estes humores. A Idade Média foi longa, 1000 anos, e podemos parti-la em duas grandes épocas. As cruzadas marcam, digamos, o início da Baixa Idade Média, e é quando os europeus entram numa nova fase civilizacional. No que diz respeito às especiarias, também os cruzados vão para a Terra Santa,
regressam à Europa e trazem da Terra Santa todo um manancial muito grande de especiarias, usos de especiarias, de água de rosas, por exemplo, que de facto impulsionam depois, durante a Baixa Idade Média, até à queda de Constantinopla, portanto, o comércio cada vez maior de especiarias. Depois há relatos também de europeus que vão ao Oriente e vêm do Oriente com relatos extraordinários sobre o mundo oriental e a importância e a riqueza desse mundo em termos de especiarias. Aliás, é por causa destes relatos e pela importância muito grande que os europeus dão às especiarias que Colombo parte à procura da Índia e que mais tarde, uns anos mais tarde, Vasco da Gama parte também desce o Atlântico e para rumo ao Oriente para encontrar a fonte das especiarias. E reparem qual era a importância que lhe davam. Era a importância simbólica e também uma importância para outros contextos, da medicina e também da culinária. Aliás, quando nós observamos ou lemos livros de culinária medievais, nem se percebe muito bem como é que as pessoas aguentavam, se aquilo for tudo misturado, como é que havia sistemas digestivos para uma dose, uma overdose tão grande de especiarias. Mas pronto, isso é uma outra questão. Também é verdade que viviam menos na altura, mas não deve ser por isso. E comiam tudo biológico. E era só biológico, mas não deve ser por isso. Era a questão da medicina, não é? E da água e das mãos lavadas, da água canalizada. Reparem, quando Vasco da Gama chega à Índia, portanto, os primeiros a contactar com os locais são degredados, que eram dispensáveis, caso fossem mortos. E segundo o relato de Álvaro Velho, que está na Biblioteca do Porto, eles terão conseguido fazer-se entender com os locais, porque havia lá europeus já que tinham ido por outras rotas, a rota terrestre, conseguiram-se fazer entender e disse, quando lhes perguntaram para o horror dos locais, o que é isto? O que é que vocês querem? Onde é que vem? O degredado terá dito então que procuravam cristãos, o Preste João, e especiarias. Pronto, de facto as especiarias eram muito importantes, como já referi, os portugueses depois são substituídos por outros povos europeus, nomeadamente pelos holandeses, depois pelos ingleses e franceses, e reparem que nessa demanda de especiarias os europeus encontram muitas maravilhas. Encontram inclusivamente na Ilha Maurícia o descendente de um pombo que tinha chegado àquelas ilhas e tinha perdido a capacidade de voar, andava lá, portanto, teria mais ou menos as dimensões de um peru e fazia digamos, migrações dentro da ilha, passaria uma parte do ano junto à praia, uma parte do ano na floresta, portanto já. E os portugueses, quando chegam, veem uma ave que não tinha medo deles, uma ave doida. Portanto, um dodó provém etimologicamente do português doudo, portanto, uma ave doida. Também há um outro conjunto de consequências das especiarias, que é a Idade de Ouro holandesa. Portanto, toda a riqueza que nós encontramos na Holanda em termos de arte foi devido ao comércio. Ao comércio de quê? Fundamentalmente de especiarias, está bem? Estes são quadros de Rembrandt. Este que está aqui à esquerda está em Lisboa, na Gulbenkian. Portanto, porque houve uma altura em que os soviéticos, nos anos 20 e 30, começaram a vender obras de arte do Hermitage. E o Gulbenkian comprou uma parte do que eles vendiam. Portanto, uma parte está aqui na Gulbenkian, está bem? Em termos de especiarias, esta foi a especiaria com mais sucesso. Teve tanto sucesso que atualmente nós não a associamos a especiarias, portanto é, digamos assim, a especiaria com mais sucesso, pronto, ia dizer outras coisas. Portanto, é o açúcar. Vocês quando procuram em livros medievais, o açúcar é indicado como sendo uma especiaria, tá bem? Mas foi, digamos, a que teve de tal maneira sucesso. E há uma coisa interessante, quando nós pensamos na roda da fortuna, hoje quem está em cima, amanhã está em baixo e ao contrário. Reparem que no passado as especiarias tinham tanta importância e hoje, quando vamos a uma superfície comercial, não têm. Portanto, o açúcar continua a ter.
Portanto, mas isso é uma boa metáfora para a questão da nada como o tempo. O tempo altera tudo, até a importância das especiarias. Neste caso, assim, uma informação interessante é que esta é a mais importante, foi sempre a mais importante e continua a ser. Aliás, nós em Portugal não usamos muitas especiarias, não usamos. Então, houve uma revolução no século XVII na culinária europeia, que foi paulatina, mas fez com que nós deixássemos de usar especiarias. Até porque elas começaram a ser cultivadas noutras partes do mundo, começaram a perder o seu glamour, começaram a ser mais baratas, isso começou, a própria medicina começou a procurar outras causas para as doenças e começaram pouco a pouco a ter cada vez menos relevância. Esta é a única em que nós, em qualquer, não digo qualquer, mas muitos pratos de culinária, quase sempre se diz adicione sal e pimenta a gosto. E a pimenta é a pimenta preta. Uma informação interessante para quem possa não saber é que a pimenta preta é uma trepadeira, tal como a vinha, portanto não é nenhuma árvore. A planta que dá a pimenta preta é uma trepadeira, portanto uma planta sarmentosa, tá bem? E dá assim aqueles conjuntos de frutos que depois se colhem à mão e se secam. Reparem que olham para ali e veem o que é que se colhe. Colhe-se todo o conjunto dos frutos, mas eles estão todos maduros? Não. Tem que haver ali um equilíbrio quando é que se colhe. Não se pode estar a colher um a um. Colhe-se todo o conjunto, todo aquele cacho de pimenta. Porquê é que não é tudo ao mesmo tempo que fica maduro? Porque o objetivo da pimenta, quer dizer, o objetivo da planta da pimenta não é servir como pimenta para os humanos, não é? É como o objetivo do café, não é servir para nós bebermos o café, não é? Não é nem como o chá. A planta tem determinadas questões ecológicas que aqui estão explícitas, que é, o vermelho é para atrair as aves. Portanto, e ela vai amadurecendo a pouco e pouco, atraindo agora umas, depois outras, atrai a ave e a ave come tudo, inclusivamente o caroço que está no interior. Está bem? E depois, quando defecar, liberta o caroço, que é o que leva, é a parte do fruto que leva o embrião, e faz um trabalho à planta. E a planta, em troca, deu à ave a parte exterior, que é nutritiva para a ave, e a parte interna, que era muito preciosa, porque onde está a semente está protegida com piperina. Se a ave ou outro qualquer animal triturar o caroço, vai ter depois uma consequência química, que é um choque de piperina, e a piperina serve para defender o embrião. Tá bem? É como no chá, a cafeína, não teína, e no café, também a cafeína, servem para defesa. Não nos podemos esquecer que as plantas não têm um grave problema, que é não podem sair do sítio onde estão. E não podendo sair do sítio onde estão ali muito disponíveis para serem consumidas. E o que elas fazem é defesa, guerra, como queiram, química, para se protegerem. E isto que acabei de contar é um exemplo disso, a piperina como uma defesa da semente, está bem? Para caso o animal triturasse a parte interna e acabasse com o embrião. Nós também temos isso nas amêndoas. As amêndoas também podem ter cianeto, não é? E onde é que tem o cianeto? No embrião. Caso se triture o embrião, ou na mandioca também. Pronto, então temos aqui a pimenta preta, que é a mais importante. Então é assim, reparem ali, se colhe o fruto quase maduro e se seca ao sol, o que se obtém é a pimenta preta. Se colhe o fruto completamente maduro e depois de maduro se coloca em sacos e fecham-se os sacos, coziam-se e colocavam dentro da água, como se faz com o linho para apodrecer. Depois tirava-se, abriam-se os sacos, secavam-se, aquela parte exterior estava podre, secava, raspava-se e ficava só o caroço. É a pimenta branca. Está bem? É assim, atualmente as casas comerciais não fazem isso, compram a pimenta preta e na fábrica tiram a parte exterior e ficam com a pimenta branca, que é apenas para um mercado muito restrito, a pimenta branca, portanto, e tem mais piperina e não é tão saborosa como a pimenta preta. A pimenta preta, então, que é o fruto todo. Sim,
dentro do saco, água, e isso é suficiente para tirar a piperina? Não. Então é assim, isso é suficiente para apodrecer a parte externa do fruto. Depois, quando tiras o saco, abres, não é? É como molinho, abres, secas ao sol, aquela parte que estava podre, depois ficou tudo seco, raspas, ficas só com o caroço. Mas a piperina, neste caso, é assim, o objetivo é ficar só com o caroço e não tirar nenhuma piperina. Até porque depois podes ir ver aqui, eu acho que tinha aqui, não tirei, a pimenta branca tem muito mais piperina por peso do que a pimenta preta, porque a maior parte da piperina está no caroço, como um mecanismo de defesa, está bem? Isso acontece também aqui noutra especiaria que vamos ver. O objetivo de pôr na água é tirar a parte, é descascar, digamos assim, está bem? Tirar a parte, ficar só com o caroço, está bem? Sim, ficar só com o caroço. Aqui tem algumas, tal como acontece com o vinho ou com outra coisa qualquer, com os queijos. Depois há zonas de produção que o mercado valoriza muito mais, ou porque a pimenta preta é muito mais aromática, ou porque os frutos são muito mais uniformes, e estas são algumas das mais... Aliás, não há casa nenhuma gourmet, digamos assim, internacional, que não venda pimenta de uma destas zonas, está bem? Kelly Sherry é o padrão, está bem? Aqui eu coloquei o Sarawak, que é uma zona que produz muita pimenta preta interessante, e o Sarawak, vejam a história do Sarawak, que é um aventureiro inglês, nascido na Índia, de ascendência inglesa, que chega ao Sarawak e se faz coroar Maharaja branco. Chega lá e cria um reino e uma dinastia que se manteve no Sarawak até à Segunda Guerra Mundial. Atualmente o Sarawak é um estado da Malásia. Está aqui, portanto, a anatomia da pimenta. E a parte interna, então, é que tem mais piperina porque é para defesa. Em termos de pimenta branca, qual é a mais valorizada pelo mercado? É a pimenta de Muntok, na Indonésia. Portanto, qualquer casa, portanto, de especiarias que venda para mercados mercados, eu não direi mais exigentes, porque as pessoas são todas exigentes e fazem bem, mas para mercados onde o nome da origem da pimenta possa ter algum valor depois expresso em termos de preço final do produto que se vai vender. Aqui nós temos também a pimenta verde. A pimenta verde pode ser obtida por duas formas, ou é liofilizada, como está aqui à direita, ou é seca com secadores de ar quente. Está bem? Uma coisa ou outra. Olhando para uma ou para outra, vemos logo qual é que é liofilizada e qual é que é seca com secadores de ar quente. Isto é o princípio ativo mais importante da pimenta. Está aqui. Está aqui, portanto, o quadro que eu há pouco referi, portanto, que a pimenta branca tem mais, 4.1, tem mais piperina do que a pimenta preta. Em termos de comércio de Portugal com o Oriente, a partir do século XVI, início do século XVI, o que vinha do Oriente, em termos de grande quantidade, era de facto a pimenta. Bem, vinha depois caixas com canela, vinham também outros produtos, vinha exótica artificialia e exótica naturalia. Portanto, exótica naturalia eram, por exemplo, sementes estranhas, como nós que temos no Museu do Coco do Mar. Se viessem engastadas em pedras preciosas, seria exótica artificialia, não é? Mas vejam aqui em Lisboa, na Barra do Tejo, há um conjunto de embarcações que, ao chegarem da Índia, encontraram tempestades e se afundaram, e no Museu da Marinha, em Lisboa, nós podemos ver uma das vitrines, tem ali assim uns quilos de pimenta que foram obtidos exatamente na Barra do Tejo, mais de 400 anos depois do barco se ter afundado, tá bem? Quando falam em pimenta vermelha, a pimenta vermelha é a pimenta portanto, da mesma espécie, piper negro, que foi colhida madura e depois se secou, portanto, com muito cuidado para manter a cor. A pimenta vermelha, que não tem nada a ver com a pimenta rosa, que isso é uma outra coisa que falaremos mais tarde. Eu aqui coloquei aqui algumas pimentas, que esta, por exemplo, é conhecida desde o tempo dos romanos
e que desapareceu praticamente do nosso mercado nacional. Só em nichos é que lojas indianas, por exemplo, é onde se consegue obter. E isto aqui é portanto, do género piper. Todas as plantas do género piper que têm piperina, que são picantes, são, digamos, pimentas verdadeiras. Esta também é do género piper. Neste caso, vejam, não são muitos frutos separados, são todos os frutos unidos uns aos outros. Isto é uma outra espécie, não é? Portanto, não é piper negro. Aqui como o ananás, portanto, os frutos todos unidos uns aos outros. Esta pimenta é simultaneamente picante e adocicada. Bem? Outras plantas, outras especiarias do género piper, portanto, pimentas verdadeiras. Esta aqui também era usada no passado, hoje praticamente não. Se forem a livros da Idade Média, livros de plantas e de culinária romanos, bizantinos, tudo isto aparece, sempre a pimenta cubeba, mas depois desapareceu aqui da Europa. E porquê? Porque houve por exemplo, no caso português, o rei português, Dom Manuel, era visto com algum misto de desdém e inveja pelas cortes europeias, porque era um negociante. O monopólio da venda da pimenta era um monopólio real. Era uma coisa assim, a partir do comércio não era uma coisa bem vista para os reis terem, não é? Mas ele teve essa visão, de ficar com o monopólio da pimenta. E depois todas estas pimentas foi tudo desincentivado o consumo. Diz, Luís. A alcunha dele, nas cortes europeias, era o saco de pimenta. Diz? A alcunha dele, nas cortes europeias, era o saco de pimenta. Pronto, ele até devia gostar disso, porque cada grão de pimenta valia alguma coisa, um saco valeria muito. Pronto, e era essa a questão do comércio. Diz. Custa 2 barricas de pimenta, pagava a viagem de ida e volta. Pronto. Isso dá uma ideia de onde ficava. Sim, era assim uma coisa cara. Isso era caro, de facto. Pronto, e o que era caro era sempre muito desejado. Vejam, pimenta da Guiné, isto é a pimenta de Madagascar. Esta pimenta também, no género piper da Assam, da Índia. É assim, as novas cozinhas europeias, os cozinheiros, chefes, procuram muito estas especiarias assim mais raras. Porquê? Porque é como no filme Ratatouille. Viram? Lembra-se no final, o ego, o crítico, tem aquela... O que é que os chefes querem? Eu acho que todos querem o seguinte, é que criar um prato com uma combinação única de sabores, que não se encontra em mais lado nenhum, e que provoque em quem come aquele prato um êxtase. Um êxtase, uma coisa assim, uma revelação, uma epifania. Para procurar esse tipo de epifania, portanto, a melhor forma, ou uma das, é de facto são as especiarias. Tá bem? Outra do Cabo. Agora, reparem aqui, pimenta da Etiópia, mas já não é do género piper, já não é do conjunto das verdadeiras pimentas. Tá bem? Esta pimenta, nós encontramos-la em Lisboa, nas lojas de produtos guineenses, por exemplo. Tá bem? Também, reparem, é um exemplo de como nós encontraremos mais tarde, de uma planta que se deve colher, uma especiaria, que se deve colher, neste caso, o fruto verde e não maduro, porque se estiver maduro está assim, abre e depois já não tem interesse comercial, está bem? Esta aqui, que também é uma pimenta, mas vejam que já não é do género piper, pelo contrário, é do género, é da família das... Não. Esta é da família das laranjas e dos limões. E reparem o fruto. Evoca, depois de sabermos, evoca. E o que é a especiaria? É a semente? Não, é o fruto. É aquela parte toda vermelha. Qual é a diferença entre o fruto e a semente? É muito simples, é assim. A flor é um ramo transformado. Se for uma flor completa, tem sépalas,
pétalas. As sépalas em geral são verdes por uma questão de fotossíntese de proximidade. As pétalas para atrair animais. Se, por exemplo, se a polinização for feita pelo vento, não tem uma coisa nem outra, para o vento passar à vontade. E a parte mais importante é a parte masculina, os estames, e a parte feminina, os carpelos. Na parte feminina, a parte mais importante, sempre mais importante, é o quê? É o ovário, que tem no interior os óvulos. Um ovário, ou muitos ovários, a planta, a flor, pode ter um ovário ou muitos ovários, portanto, o ovário com o óvulo. O óvulo, quando é fecundado, origina a semente. E quando é fecundado, vai ter que crescer. E ao crescer, a semente que se está a formar rebentaria com o ovário. Não é? Portanto, o óvulo fecundado, vai crescer, rebentava com o ovário. Ora, não pode. Portanto, envia sinais químicos ao ovário para que ele se desenvolva. E o ovário vai desenvolver-se e o ovário é o fruto. Portanto, os frutos que nós comemos são ovários maduros. As sementes são óvulos fecundados. Aqui, neste caso, cada ovário tinha uma só semente. Estão a ver? A semente a cair e temos ali o ovário. E o ovário, que é o fruto, agora, é o que se vai usar como especiaria. E esta especiaria tem uma forte, evoca muito, de uma forma intensa, o aroma dos citrinos. E é picante. É uma especiaria que nos restaurantes chineses usam de certeza. Se não usam, é porque não é restaurante chinês. Usam quase certeza a pimenta de Sichuan ou Fagara. Tá bem? Aliás, se vocês forem a um supermercado chinês, eles vendem disto aos quilos, literalmente. Tá bem? Aqui temos uma outra especiaria muito interessante, que é isto, África e a costa da Malagueta. A maior parte das pessoas, quando ouve falar em livros da costa da Malagueta, acredita que esta Malagueta é isto aqui. Mas esta Malagueta é do Novo Mundo, é das Américas, portanto não pode ser. A Malagueta era isto que está aqui. Isto é o fruto, portanto o ovário desenvolvido, e no interior tem assim sementes, muitas sementes. E estas sementes é que na Idade Média se chamava, e no Renascimento também, se chamava as malaguetas, tá bem? Ou grãos do paraíso. E chegavam à Europa vindas de África, mas como? Então não havia comércio por mar. Não, vinham pelas caravanas do Saara. Aliás, os portugueses foram para o Norte da África para conquistar as cidades ricas do Norte da África, exatamente por isso, porque eram pontos terminais de rotas que traziam ouro, especiarias, e também tinham em seu redor campos férteis de trigo. Portanto, isto aqui é que é a Malagueta verdadeira, que depois passou, aliás, há vários estudos e sobre o rei Dom Manuel ter proibido o comércio de Malagueta, grãos do paraíso, para obrigar os portugueses a comprar só pimenta preta, tá bem? Depois, mais tarde, quando do Novo Mundo vêm estas plantas que evocam o aroma da Malagueta e o sabor da Malagueta, começaram a chamar-lhe malaguetas a estas, está bem? Mas não, isto aqui é do Novo Mundo, portanto não tem nada a ver com a costa da Malagueta. Portanto, a capsaicina é o princípio ativo que está nas malaguetas e nas sementes dos pimentões, está bem? É a capsaicina. E é o gás pimenta, para defesa pessoal, é a capsaicina, está bem? Que não é... eu aqui pus uma coisa, mas isto é porque há marcas de gás pimenta que se chamam Mace. E Mace é o nome inglês para uma outra especiaria, para o macis, bem, que falaremos dela. Portanto, isso é apenas uma questão de equívoco, mas isto em Portugal, creio até que nem é permitido comprar. Acho que não se pode comprar gás pimenta assim para defesa. Não é permitido. Portanto, vejam aqui na Turquia, por exemplo, a quantidade de malaguetas na Índia, onde logo no início do século XVI os portugueses introduziram a malagueta vinda do Novo Mundo, das Américas. O país europeu que tem mais ligação com os pimentões é a Hungria, a páprica, a Hungria. É um exemplo de como isto é um ícone, é um símbolo, pronto, é melhor símbolo cultural
de um país e que não é nativa de lá. É um bom exemplo como às vezes as pessoas se apropriam, entre aspas, culturalmente de determinados produtos e aquilo não tem nada a ver com eles, mas depois para outras questões são muito... pronto. Mas aqui isto é um exemplo disso. Temos outros, olha, as tulipas na Holanda, também não tem a ver com a Holanda, o chá na Inglaterra, os tomates na Itália, portanto, tudo isso são produtos exóticos, não tem nada a ver com, foram lá introduzidos. Reparem aqui na Hungria, a quantidade de pimentões e pimentas picantes que se produz. Isto é um símbolo da Hungria, está bem? Aliás, uma coisa muito interessante que nós devemos fazer sempre é quando viajamos ir aos mercados. Porque os mercados são muito interessantes em termos de plantas, em termos de especiarias, em termos de culturais, não é? Não só ir aos museus, mas ir também aos mercados, está bem? A pimenta rosa não tem nada a ver com a pimenta que há pouco falámos. A pimenta rosa é do Novo Mundo, da América do Sul. Portanto, e há duas... É aquela que nós temos aqui. Sim. Há duas espécies que produzem frutos que podem ser usados. Esta penso que é a que nós temos aqui, como pimenta rosa, está bem? A família não é uma família muito recomendável. A anacardiácea é um bocadinho tóxica, mas também é como no oráculo de Delfos, nada em excesso. Portanto, as pessoas também não têm. Está bem? Ali, pronto. Aqui assim, portanto, a pimenta rosa é de facto do Novo Mundo e não tem nada a ver com... Aliás, o próprio nome da planta é pimenteira bastarda, não é? Portanto, a outra planta que dá uma especiaria interessante provém das Índias Ocidentais, portanto, das Caraíbas. E é uma planta que o nome comum está ligada à ilha que a produz em grande quantidade. Por exemplo, reparam, há bocado nós falámos das tulipas, da páprica também, por exemplo, no caso da pimenta rosa, há ilhas no Índico que produzem muita pimenta rosa, no Índico. Portanto, também não tem a ver com... dizia então, mas isso é interessante, essa viagem das plantas é sempre muito interessante. A pimenta da Jamaica é então uma planta, é uma árvore de pequeno porte que está ligada à Jamaica, portanto, o próprio nome, e que se colhem os frutos verdes. A colheita é muito lesiva para a árvore, portanto, causa muito stress à árvore, porque se cortam não os frutos, mas ramos inteiros, está bem? Que depois se secam e depois de secos dão então assim, aqui a pimenta da Jamaica. A pimenta da Jamaica em inglês tem o nome de allspice, quer dizer que mistura todas as especiarias, mas todas quais? A canela, o cravo e a noz moscada, tudo numa só. Portanto, não confundir com allspice. Na receita é para pôr allspice, e não para juntar allspice. Aqui a baunilha é uma especiaria também muito interessante, porque é uma orquídea. É a única orquídea com aproveitamento comercial em termos alimentares. Quer dizer, não é bem a única, porque também se pode, na Turquia, usam os tubérculos de algumas orquídeas para fazer umas preparações tipo gelado, ou então umas preparações tipo maisena, como nós fazemos a maisena. Isso é o salepo, na Turquia, mas isso tem uma importância apenas local. Em termos mundiais, a única orquídea com aproveitamento comercial para consumo é a baunilha, está bem? Que se poliniza à mão, portanto não há cá nenhum animal que vá polinizar, faz-se à mão, porque não se está dependente. Reparem, no passado o que aconteceu? Levou-se muita baunilha para fora do México, a planta produzia flores, mas nunca produzia frutos. Bem, porque não tinha o animal que fosse fazer a polinização. Depois houve, numa das ilhas do Índico, houve uma criança, um escravo, que brincou com a flor da baunilha e passado umas semanas a baunilha tinha dado um fruto, portanto tinha frutificado, e aquilo foi de tal maneira que ele explicou como é que costumava brincar com as flores,
começou a polinizar-se à mão. E hoje, por exemplo, no México, e na região da qual a baunilha é nativa, que é uma trepadeira, também se faz a polinização à mão. Tá bem? A baunilha é, depois do açafrão, a especiaria que é mais cara por peso. Portanto, o peso, 1 quilo de baunilha é muito caro, só é ultrapassado pelo preço do açafrão. E porquê? Porque entre polinizar à mão e entrar no mercado passa-se 8, 10, 11 meses em que tem de se fazer isto assim, colocar ao sol durante o dia, enrolar para a noite, depois deste período assim, que é mais ou menos 2 a 3 meses diariamente, ainda ir para uma estufa, tudo isto para desenvolver o flavor típico da baunilha, que é rico em vanilina, tá bem? E qual é o grande produtor mundial atual de baunilha? É a ilha de Madagascar, tá bem? Que, pronto, é um outro exemplo. Vejam, uma ilha no Índico, que produz muita baunilha que era nativa do México. A baunilha Bourbon, chama-se Bourbon porque a Madagascar e outras ilhas mais pequenas do Índico foram colonizadas pelos franceses, na qual a casa reinante era da Casa Bourbon. E isto é para lhe dar em termos comerciais, para lhe dar um valor acrescido, tal como o chá Orange Pekoe. Orange é da Casa Real Orange, da Holanda, também era uma questão de dar algum valor. Quando tem assim estas marcas, são marcas do produtor e não é nenhum inseto ou nenhum animal que andou por ali, é marcas do produtor. Tá bem? E é onde reparar, se forem à literatura, onde ver que agora, em termos de notícias, em Madagascar há problemas graves com o comércio de baunilha, porque é uma especiaria muito cara e depois, onde é muito caro, há sempre depois problemas, tá bem? Como há com os abacates no México e assim. Tá bem? Aqui sim, há casas que vendem baunilha de diferentes origens, diferentes países, para que a pessoa possa experimentar qual lhe agrada mais. Este é o princípio mais importante da baunilha, a vanilina, que quer dizer assim, uma coisa é a vanilina, que é um dos componentes da baunilha, outra é o aroma da baunilha, que é muito mais rico, tem um buquê muito mais intenso. Por exemplo, o açúcar baunilhado que nós compramos é açúcar com vanilina sintética, mas se queremos uma coisa mais rica, colocamos vários frutos de baunilha num recipiente fechado com açúcar e depois podemos ir tirando aquele açúcar. Eu aqui coloquei esta questão porque a Chanel tem plantações de baunilha em Madagascar só para ter um fluxo contínuo de baunilha para este perfume, está bem? Esta é outra maneira de ter um extrato de baunilha. Uma garrafa, depois põem ali vodka ou rum ou o que quer que seja, depois esperam algumas semanas e depois podem usar aquela solução rica em aroma de baunilha. E depois colocam num bolo. Está bem, mas colocam no bolo, mas o bolo não fica com álcool, porque depois ao cozer o álcool evapora, portanto não é por aí. Não é por aí que... Agora, que horas são, se faz favor? 13h20? Está bem, então temos 10 minutos, não é? Então é assim, dizia eu que canela. A canela é assim, há várias espécies que produzem canela. Várias espécies dentro do género Cinnamomum que produzem canela. Esta aqui era aquela que os portugueses e os europeus mais valorizavam. Cinnamomum zeilânico. E o que é que esta difere das outras? Porquê? Porque esta aqui não é a casca dos rebentos, que são rebentos que se usam, não é a casca da árvore, é apenas a parte interna da casca. A parte interna da casca, tá bem? A canela de Ceilão. Ceilão, portanto, cortam-se rebentos, raspa-se a parte exterior, retira-se as camadas internas, colocam-se várias camadas internas umas dentro de outras, seca-se e depois de secar tem estes quills de canela. Tá bem? Isto é que é a verdadeira canela de Ceilão. A que nós consumimos pode ter o nome de canela também, ou pode ter um nome
mais técnico de cássia. Tá bem? Qual é a diferença? Neste caso é a casca toda e não a camada interna. E é uma outra espécie. É uma outra espécie. Tá bem? Não, chama-lhe canela, porque como tem aldeído cinâmico, tudo que tem aldeído cinâmico e é hidrogênio cinamomo pode ser vendido como canela. Olha, portanto, estão a ver aqui outras espécies da qual se extrai canela. Esta, que está aqui assim, esta, que tem mais aldeído cinâmico do que a verdadeira, entre aspas, canela. Desculpem lá, não sei como é que... Não sei qual foi o vírus que se meteu aqui para estamos quase a acabar, como vê. Quase a acabar. Não, mas eu prometo, pronto, é assim, sim, portanto, eu não sei o que é que se passou aqui. Pronto, é para ter um vislumbre do final. Pronto, já. Dizia então aqui, esta também é uma outra espécie. Portanto, aqui também, reparem, agora falando a sério, isto é a casca toda, a casca, cortam uma árvore, tiram a casca toda da árvore, está bem? E isso é que depois vendem como, esta aqui, que é a que nós consumimos com o nome vernacular de canela, está certo? Aqui assim, portanto, pelo menos de 4 espécies, uma canela de Ceilão e as outras 3 cássias ou canelas também, mas canelas com uma origem, com um nome vernacular que indica a origem. Tá bem? Os frutos de canela são de facto frutos de cássia e também são usados como especiaria. Quando ouvirem falar de frutos de canela, são estes frutos assim de cássia, assim, que também se usa como especiaria. Tal como estas folhas que são vendidas como folha de loureiro nas lojas de comércio de produtos indianos e de facto não são loureiro, porque têm 3 nervuras, o loureiro tem só uma, também. Isto é folhas de uma outra espécie dentro do género Cinamomo. Dentro do género Cinamomo há muitas espécies, mas nem todas são canelas. Por exemplo, o Cinamomo cânfora é a cânfora. Tá bem? Flores de canela, com o nome vulgar, mas de facto é de uma outra planta. E se forem, onde é que se compra? Nos supermercados chineses compram-se estas flores assim para aromatizar os pratos, tal como as pessoas colocam canela sobre os pratos, tá bem? Colocam estas flores e é por isso que lhes chamam flores de canela, como se usa a canela, tá bem? O aldeído cinâmico, que é o princípio químico mais importante. Depois está aqui uma série, por exemplo, neste caso, neste livro da Bíblia, em que se refere canela aromática e cássia, portanto, os antigos já sabiam a diferença entre uma e outra e valorizavam mais a canela de Ceilão. Foi por isso que os portugueses tiveram cerca de 140, 160 anos no Ceilão para monopolizar o comércio de canela de Ceilão, tá bem? Usada, por exemplo, aqui na cerimónia da coroação da rainha. Devo dizer-vos uma coisa, a cadeira onde está a rainha é feita de carvalho e é o móvel mais antigo na Europa, continua a ser usado com o objetivo para o qual foi feito. Tá bem? Vejam como as plantas, até aqui, as plantas são relevantes. A canela, importante onde? No óleo de unção, que era feito com uma matriz de azeite e sésamo e depois tinha uma série de óleos essenciais. Pronto, aqui uma alusão também à importância que a canela tinha no despovoamento de Portugal, porque as pessoas migravam. O cravinho. O cravinho é uma planta da mesma família do eucalipto. Vejam a flor, alude ao eucalipto. Só que o cravinho é uma outra espécie, naturalmente, é da espécie Syzygium aromático e a especiaria é a flor fechada. A flor fechada. Portanto, se ela abrir, deixa de ter interesse comercial. É nativa da Indonésia, da ilha de Ternate, de Tindor, 4 ou 5 ilhas só, em cerca de 17 mil, só 4 ou 5 é que tinham cravinho. Vejam, no passado, como era difícil encontrar a fonte de cravinho. Os portugueses estiveram em Malaca para monopolizar o comércio de cravinho. Aliás, havia uma expressão que dizia que quem dominasse Malaca tinha as mãos no pescoço de Veneza.
Veneza vivia do comércio de especiarias. A principal zona produtora mundial atualmente é a ilha de Zanzibar, na Tanzânia. Estão aqui a ver algumas flores de cravinho, portanto é colhido tudo à mão, colhem todo aquele buquê, digamos assim, para depois escolherem e selecionarem só o que tem o botão ainda fechado, o que está ali a amarelo. Bem, o que está a vermelho já não tem interesse comercial. O cravinho tem um aroma dentista, porque no passado usavam o óleo de cravinho para coadjuvar os tratamentos em odontologia. Tá bem? Reparem, artesanato feito com cravinho, na Indonésia. Este é o princípio ativo do cravinho, o eugenol. Tá bem? Na corte imperial chinesa, mascava-se cravinho antes de se falar diretamente para o imperador, portanto, para aromatizar o hálito. Tá bem? Aliás, ainda é um princípio que se usa quando se tem dores de dentes e não se pode recorrer a mais nada, mascar cravinho para diminuir a dor. Tá bem? Que assim, eu recomendo este filme, que é um filme interessante sobre as virtudes do óleo de cravo, de cravinho. Não sei se sabem, mas na Indonésia eles usam muito cravinho, não para mascar, não é para mascar, mas para fazer tabaco kretek, fumam o cravinho com tabaco. O tabaco kretek é o tabaco padrão na Indonésia. Tá bem? Aliás, se forem à Holanda, que era a antiga potência colonial, qualquer tabacaria tem tabaco kretek. Tá bem? Não se recomenda, porque o tabaco, pronto, é tabaco, não é? Portanto, mas é aromatizado, é mais ou menos 60% de tabaco, 40% de cravinho. Para iniciar esta parte final, temos aqui a noz moscada. A noz moscada, que também provém da Indonésia, atualmente o grande produtor mundial é a ilha de Grenada, nas Caraíbas. É assim como está aqui em termos de morfologia do fruto. O fruto é assim, parece um pêssego, abre-se, deiscente, portanto, abre-se, é deiscente, para deixar cair aquela parte interna, que é a semente rodeada por uma membrana escarlate. Escarlate porquê? Porque as aves veem muito bem o vermelho, e aquilo é para a ave comer tudo e engolir, e ao engolir leva a semente no seu interior. E vai depois defecar, longe da planta-mãe, e faz um trabalho à planta-mãe. O que é que a planta-mãe lhe dá? O arilo, aquela parte vermelha, é muito nutritiva, e é isso que a ave tem como recompensa. Está bem? Esta parte aqui, carnuda, clara, usam para fazer doces. Está aqui assim, portanto, noz moscada, e a parte que se tirou, aquela parte que se tirou, vermelha, é ela própria uma especiaria, chamada macis, ou flor de noz moscada. E é tal que em inglês chama-se mace. E o que está aqui à esquerda é a noz moscada? Não. É um caroço que tem no interior a noz moscada, que está aqui. Está bem? O macis, depois de perder a cor escarlate, fica assim, e é uma especiaria. Reparem aqui o macis com um caroço, parte-se o caroço, e no interior o que temos é a noz moscada. Está bem? E porquê isto? Aquela parte do caroço é para proteger a noz moscada durante o percurso que ela faz no interior do tubo digestivo da ave. Está bem? A noz moscada, portanto, produz duas especiarias, macis e a noz moscada propriamente dita. Aqui é para secar a noz moscada em secadores, assim como aqui estão, na ilha de Grenada. A noz moscada tem miristicina, que tem efeitos psicoativos, está bem? Eu coloquei aqui, mas é assim. Mas reparem uma coisa, depois também não vão sair daqui invocando que vamos experimentar. Não vão experimentar nada, porque é preciso, tem a ver com a dose, Aí está tudo na internet, portanto não é daqui que levam a receita. Mas tem a ver com a dose, é um pouco como está aqui. Doutora, já fiz as 3 caixas de Valium que me receitou e ainda não me sinto mais animada, mas tomou tudo ao mesmo tempo, como eu lhe recomendo. Portanto, ou seja, tem a ver com a dose, não é? E a noz moscada também tem a ver com a dose, está bem?
Esta aqui é uma receita, é melhor esta, é uma receita que evoca a passagem da Rainha Dona Amélia pelos Açores, que é uma receita de um bolo muito conhecido nos Açores e que tem noz moscada. Tá bem? Agora estamos mesmo a terminar. O cardamomo, outra especiaria muito antiga, mas que só recentemente começou a entrar com mais vigor nos nossos mercados, é uma planta rizomatosa, como o gengibre, e o que se usa, não é o rizoma, são as sementes. Portanto, colhe-se o fruto imaturo com as sementes e é isso que se usa. Aliás, uma receita muito comum de cardamomo é o cardamomo com arroz. Portanto, é uma receita muito... E também o cardamomo com café. Com café, também. Os tuaregs usam a receita do café tuareg, é cardamomo com café. Isto aqui são outras especiarias que se usam como substituto do cardamomo. Do cardamomo, este aqui é o mais valorizado e este aqui usam-se como um substituto. E há várias especiarias que se usam como substituto do cardamomo, tá bem? Há mais de 10, tá bem? Isto aqui já é mais comum, a curcuma, que é muito importante é um rizoma, muito importante no caril. Portanto, o caril é uma mistura de especiarias e leva sempre coentros, pimenta e curcuma, que lhe dá a cor, tá bem? É uma mistura de especiarias. Este é o princípio ativo, em termos de cor, da curcumina, da curcuma. Chama-se curcuma ou açafrão das Índias. Isto aqui são plantas que se comercializam, mesmo cá em Portugal, por causa do aroma que tem, que evoca o caril, tal como esta. Esta aqui é mais comum de se encontrar cá. Portanto, tem um aroma que evoca o do caril. O gengibre, portanto, conhecem, que é um rizoma e que no passado se comercializava mais assim, era assim que chegava à Europa, que chegou à Europa durante séculos seco. Tá bem? Também aqui no norte da Europa usam muito o gengibre na altura do Natal para fazer o gingerman. Agora, outras especiarias com rizomas, a galanga, a grande, a pequena, a zedoária, portanto, tudo isto são rizomas que se usam como especiaria. Na cozinha do Médio Oriente, e cá também já se vê, em alguns contextos, o sumagre, que são frutos de uma planta exótica para Portugal, mas que há cá. Há cá como subespontânea porque usavam esta planta para cortumes, para curtir peles, está bem? E a silvestrou-se na zona do Douro. Portanto, e isto é de que zona? É assim, esta é da zona usam esta especiaria no Médio Oriente, o sumagre, e usam com que fim? Como nós usamos o limão, para cortar um bocadinho o aroma, o sabor excessivo das gorduras, está bem? O sumagre. A comida hebraica, libanesa, tudo cheio de sumagre. O anis estrelado, que é relativamente nova em termos de Europa, chama-se anis estrelado porque o princípio ativo é o anetol e porque tem um aroma semelhante ao anis. Portanto, a erva doce é o anis, não é? E o anis estrelado tem um aroma que evoca o do... Para terminar, aqui há a aça fétida, que é uma especiaria que se usa muito na Índia, porque na Índia há castas que estão impedidas de consumir alho e cebola não podem, então usam, por tradição, e usam a aça fétida, que tem de facto um aroma que combina o do alho e o da cebola. Tá bem? É assim, e obtém-se, esta é uma secreção que se obtém fazendo incisões junto ao colo da raiz, cá em baixo. Tá bem? Qualquer comércio indiano tem aquelas embalagens que estão ali em cima, que é a aça fétida misturada com farinha de arroz, com curcuma, porque é muito intenso, é um aroma muito forte de alho e cebola. Tá bem? Tem que se aprender a gostar. Sim, e há autores que acham que o alho e a cebola, a aça fétida provavelmente seria seria o sílfio ou uma planta muito próxima do sílfio. O que é que o sílfio interessa? É assim, quando os gregos, naquela zona onde nós agora chamamos Grécia, que não existia enquanto entidade política no passado, era uma cidade-estado, os solos gregos são pouco férteis.
E eles tinham que emigrar quando havia surtos de crescimento populacional. Iam até o oráculo de Delfos, o oráculo dava indicações para que local deveriam ir, quase sempre indicações dúbias. Portanto, e uma das localizações para onde foram para as costas da atual Líbia. Fundaram uma cidade chamada Cirene. Aliás, aquela zona ainda hoje se chama Cirenaica. E nessa zona havia uma planta que era tão estranha, tão útil para os humanos e tão local, não se conseguia cultivar sequer ali, era tudo silvestre. E que essa planta acabou por ser, era o sílfio, e acabou por ser o símbolo da própria região. As moedas cunhadas em Cirene tinham o sílfio, um desenho do sílfio, e é assim que nós o conhecemos. E porquê que é importante? Porque Plínio o Velho, no século I depois de Cristo, indica que o último ramo de sílfio foi entregue ao imperador Nero. Ou seja, a partir dali não há mais registro histórico. Portanto, digamos, o primeiro registro histórico da extinção de uma espécie. Ainda agora, neste mês, a National Geographic Online traz um artigo sobre o sílfio, dizendo que talvez exista sílfio na Turquia. Talvez, tudo para tentar animar em termos de, pronto, não se extinguiu. Mas o sílfio era tão caro que os romanos compravam sílfio e colocavam-no num pote de barro com pinhões e usavam os pinhões com o aroma do sílfio para conservar mais tempo. Era só para culinária? Não. O sílfio era muito precioso porque era usado para não ter como contraceptivo. Portanto, era isso que valorizava muito o sílfio, além da questão. Para terminar agora sim, portanto, o açafrão, vamos terminar com a mais cara das especiarias. Mais cara como? Portanto, são necessárias cerca de 170, 150 mil flores colhidas à mão para conseguir 150, 170 mil flores colhidas à mão para conseguir obter 1 quilo de açafrão. E o preço do açafrão por quilo é qualquer coisa entre 10 mil, 15 mil, 30 mil euros, está bem? Mas são necessárias cerca de pelo menos 170, 50 mil flores colhidas à mão, está bem? É assim que está aqui, é uma planta bulbosa, dá estas flores. O grande produtor mundial é o Irão, com mais de 90% da produção mundial, mas o que nós aqui na Europa conhecemos melhor é o açafrão de Espanha, tá bem? De La Mancha, da parte central de Espanha. É uma flor que tem as pétalas iguais às sépalas, por isso se diz que tem tépalas, que é aquela parte lilás, e depois tem a parte masculina, amarela, e a parte feminina, esta parte vermelha. E são estas partes femininas que se retiram para depois secar numa lareira ou num forno, para perder 80% do seu peso, que era a água, e ficar depois o açafrão que entra no comércio internacional. A principal zona produtora na Europa é a Espanha, mas há outras zonas também, mesmo até em Marrocos, na Suíça, em França e em Portugal também. Em Portugal também há cultura de açafrão. Está bem? Aqui assim, aqui também, pelo menos 3 ou 4 aqui em Portugal já, mas a questão é a mão de obra, 150 mil flores colhidas à mão, está bem? Portanto, para conseguir 1 quilo de açafrão. Este é o princípio químico mais importante do açafrão, a crocina. Aquilo é a cor do açafrão, o amarelo, a cor da iluminação espiritual. O açafrão dos Açores, não sei se já uma vez ouviram falar, o açafrão dos Açores, açafrão de Trás-os-Montes, não é açafrão, é açafroa e é cártamo, são as flores do cártamo, que não tem nada a ver com os estigmas, aquela parte ali são os estigmas onde cai o grão de pólen, e é isto vermelho que se colhe. Tá bem? Aqui, para terminar, esta última especiaria, o anato, que é o E160B, que é usado para isto, em termos culturais, e é usado para dar a cor amarela aqui e aqui também.